Importante, hein? Se bem que aqui a gente só discute assunto importante, viu? Eu não criei o canal pra falar merda. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, compartilhar nosso conteúdo, assistir o vídeo até o fim e aí lá no final dá o like, dá o dislike, comenta o conteúdo, sugira temas, porque a bola da vez é falar de Figueirense. Você pode até não estar sabendo, mas o Figueirense está fazendo história mesmo sem entrar em campo. E quando eu digo Figueirense, na verdade é o seu elenco, porque sim, os jogadores do Figueirense resolveram colocar na prática algo que há muito tempo jogadores do primeiro, segundo, terceiro escalões do futebol brasileiro esboçam fazer, mas na hora que de fato a chave tem que virar, alguns recuam, que é uma greve. Os jogadores do Figueirense estavam e estão com salários atrasados há um tempo, uma crise financeira enorme no Figueirense, uma crise que foi exposta agora, mas que vem desde 2017 já se desenhando, com dívidas milionárias, com problemas de gestão. Eis que agora todo mundo fica sabendo, graças à atitude radical dos jogadores que não entraram em campo contra o Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Figueirense foi derrotado por WO. E aí você fala, poxa, mas isso é uma grande vergonha. Vergonha para quem? Para os jogadores deveria ser motivo de orgulho. Para a classe, eu diria. E os torcedores do Figueirense poderiam e deveriam, inclusive, olhar para esses jogadores como dignos representantes da entidade, ao contrário da gestão que não tem cumprido os seus compromissos, porque pagar salário, por mais que durante anos tenha parecido favor no futebol, é uma obrigação. E os vencimentos no Figueirense estão atrasados, não só dos jogadores, como de funcionários, inclusive jogadores da categoria de base que também fizeram greve. Não foi fácil tomar a decisão que a gente tomou, podem ter certeza disso. Foi com muita dor no coração que a gente tomou essa decisão, mas a situação é muito difícil, cara, é muito difícil. As pessoas julgam, as pessoas apontam o dedo, fazem retaliações, incitam violência, como alguns estão fazendo aí através de redes sociais. Mas a gente está aqui porque a gente não tem nada para esconder de ninguém, a gente vai sempre estar colocando a cara aqui. Só que muitas vezes a greve com um jogador de futebol, ela se resumia, o cara ameaça não treinar, aí não treina um dia, não treina no outro, mas o jogo, que de fato é a obra final, é onde de fato o dinheiro circula, é onde de fato valem os pontos, onde o torcedor tem contato mesmo com o jogador, o cara ia lá, cedia, conversava, adiava, ouvia uma promessa, e aí a coisa parecia que beleza, vai se resolver nos bastidores, e às vezes se resolvia, às vezes não. Um outro detalhe é que muitos jogadores recuavam porque tinham medo de entrar numa lista tenebrosa de jogadores problema, de jogadores que o mercado talvez começasse a chutar aqui e ali, porque os dirigentes se falam e eles não querem esse tipo de problema, não querem jogadores que contestem, não querem jogadores que questionem, eles querem uma classe passiva. E normalmente a classe de jogador de futebol ela é uma classe passiva porque você tem poucas oportunidades, poucos postos que pagam um salário que é muito acima da média, né? Porque enquanto você acha que o futebol é todo feito de Neymar, é todo feito de Felipe Coutinho, é todo feito de Vinícius Júnior, não é verdade, esses caras representam 0,5% dos jogadores. No Brasil, se você for pegar percentual de salário alto, esse percentual não chega a 4, 5% dos jogadores, então assim, a esmagadora maioria tem problema, a esmagadora maioria tem perrengue, a esmagadora maioria nem tem o ano todo para trabalhar, porque às vezes trabalha 3 meses, trabalha 4 meses, aí o time é eliminado, fica sem clube, então não é essa vida mole como você acha que é no primeiro patamar, né? Que é time de Série A, time de Série B. E neste patamar a gente nunca tinha tido uma atitude desse tamanho, que era de fato uma greve dando um resultado prático, que foi um clube perder por WO e gerar todo um debate, não só na categoria, como na imprensa, entre os torcedores. Assim, teve muito torcedor achando que por dignidade, pela história do clube, pelo torcedor, o jogador deveria entrar em campo. Só que é muito pelo torcedor, pela dignidade do clube, que os caras não entraram em campo. Porque o clube precisa entender que em algum momento ele tem que se virar para pagar os seus funcionários. E o mais absurdo da história toda é que, no meio de toda a crise,
temendo uma debandada, porque aí os jogadores poderiam acionar o Figueirense na justiça, pedir rescisão unilateral de contrato, o Figueirense apresentou 8 reforços. Ou seja, você está em crise e o que você faz? Aumenta ainda mais a sua dívida, né? Porque esses jogadores chegam, muitos por empréstimo, mas precisando pagar salário ou parte do salário. Ou seja, os meus gastos eles vão aumentar e eu não estou conseguindo dar conta nem do que eu tenho hoje. E aí o que o Figueirense faz? Para tentar compensar, se sair gente, eu já vou ter gente ali garantida. Você vai e gasta mais. O recado que você passa ele é péssimo para os seus funcionários. Então o jogador de futebol ele não é uma classe à parte, ele é uma classe trabalhadora. Ele dá a sua mão de obra, no caso um pé de obra, e em troca recebe um salário. E aí você tinha gente lá com 10 meses de salário atrasado, gente no Figueirense com ameaça de despejo, gente com dívida, porque aí você vai falar, não, mas os jogadores do Figueirense têm um salário bom. Primeiro que a gente tem que entender qual é o salário bom. E independente de qual seja esse salário, se o cara ganha 5 salários, 6 salários, 10 salários, 20 salários, 30 salários, ele vai gastar o equivalente a 30 salários, a 20 salários, a 15 salários. Você normalmente tem dívidas proporcionais àquilo que você ganha. Só que o futebol é um tão maluco que às vezes você tem dívidas que vão muito além daquilo que você ganha, né? Os clubes principalmente. Então os jogadores não receberem é um erro e não tem maneira de você tentar administrar um negócio desse tamanho e falar, não, mas os jogadores podiam aqui, podiam ali, quando os caras já vêm ouvindo promessas e acordos que não são cumpridos há muito tempo. Então o Figueirense ele faz história num ambiente que normalmente é extremamente corporativista, individualista. O jogador primeiro joga por ele, depois joga pelo clube, enfim, e depois joga pela torcida. Mas o cara primeiro garante o seu, quer garantir o seu contrato, garantir o seu amanhã, garantir a sua família. E no final das contas é compreensível que seja assim, porque os caras cortam um dobrado para chegar até o profissional. A esmagadora maioria vem de uma classe desfavorecida, quando tem acesso a salários melhores, é óbvio que eles vão querer garantir os melhores acordos possíveis. E quando esses acordos não são cumpridos, esses caras têm o total direito de lutar com as armas que têm para que esses acordos sejam colocados fora do papel e postos na prática, ou seja, com dinheiro na conta. Então os jogadores do Figueirense não fizeram nada mais com direito. A gente vive um momento em que lutar por direitos ou que, enfim, levantar algumas bandeiras é jogar contra determinado senso comum. Mas a greve é um direito. A greve é um direito do trabalhador e é um direito adquirido. E feita de forma correta, ela nada mais é do que o caminho que a força trabalhadora encontrou de lutar contra quem tem mais poder que ele, que é o patrão. O patrão é que tem o poder financeiro, o patrão é que tem o poder da caneta de empregar ou não. A força do trabalho é a força da mão de obra. Portanto, no caso do jogador de futebol, é jogar ou não. Quando você tem professores em greve, esses professores não dão aula. Quando você tem agentes do correio em greve, eles não entregam carta. Quando você tem qualquer outra profissão em greve, eles não exercem o seu papel. O jogador de futebol em greve, ele não joga. Portanto, os jogadores do Figueirense não fizeram nada mais do que todas as outras classes em algum momento já fizeram. É isso, um grande abraço para você que ficou até aqui. Agora sim, like, dislike, se inscreva no nosso canal, toca na notificação para receber lembrança toda vez que tiver conteúdo novo e volte sempre.